Há profeta em Israel? Em nome de Jesus. Querido, estenda tuas mãos. Eis aqui teu filho, Pai, que está revestido e sobrevestido do poder do teu Espírito Santo. E como igreja, Senhor, nós o recebemos como teu profeta, como mensageiro especial enviado de ti, ó Pai, para os nossos corações. Que esta palavra viva, eficaz e poderosa venha impactar os nossos corações. E assim, Pai, esteja com tuas mãos poderosas, guardando o teu filho, a sua casa, o seu ministério, todos os seus queridos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém feliz aí além de mim? Glória a Jesus. Você sabe que a presença de Deus está na casa quando você não precisa fazer força. As pessoas estão quebrantadas, as pessoas estão tocadas pelo Espírito Santo, em adoração, em louvor, e isto é sinal da presença de Deus no recinto. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus. Nós estamos aqui desde sexta-feira, ministrando aqui em todos. Sexta noite, sábado de manhã lá em Ajapi, sábado à noite aqui, ministrando sobre todos. E hoje lá no quarto do hotel, eu comecei a sentir uma necessidade de conversar um pouco com vocês sobre Bíblia, sobre a Bíblia Sagrada. Quero deixar mais um ensino para vocês, porque amanhã eu estou indo embora. Aliás, terça de manhã eu estou indo embora. Vou me buscar aqui para Porto Ferreira. Vou ministrar lá numa igreja, não lembro agora de cabeça o nome, mas qualquer dúvida, quem quiser participar, depois pega com a pastora Célia aí direitinho o nome, e vai ser muito bem-vindo. Eu estou vendo umas cadeiras vazias aqui, o pessoal lá de trás, se quiser vir para frente, pode vir para frente aqui. Tem um buraco aqui, ó, nas cadeiras aqui, ó. Alguém quer chegar para frente? A bênção chega primeiro em quem está na frente. Então quem quiser pode vir, vem para frente, pode sentar por aqui, todo mundo juntinho. São os primeiros que eu imponho as mãos, são os que estão na frente. Isso aí, não perde tempo não, meu povo. Vamos lá. Cadê o povo lá de trás? Ó? Vem, gente, vem um pouquinho para cá. Vem. Quem sabe Deus reservou essas cadeiras aqui para vocês, não é verdade? Aleluia. Bendito seja Deus. Aí, está ficando mais bonito agora o auditório aí. Glória a Deus. Eu quero, antes de ler o texto e começar a conversar com vocês nesta noite, eu quero agradecer aqui mais uma vez a vida do pastor Marcos, da pastora Célia, que há 4 anos atrás, se não me falha a memória, me encontraram na internet e começaram a acompanhar o nosso ministério e acompanhar o desenrolar daquilo que Deus estava e está ainda fazendo, né? Promessas grandiosas que nós estamos vivendo da parte de Deus. E eu nem lembro como é que foi o primeiro contato. Vocês entraram em contato com a Karine, como é que foi? Com a Karine, com a nossa secretária lá, e agendamos então a primeira vinda a Rio Claro, não é? E Deus deixou marcas aqui indeléveis, né? Marcas profundas. Foi muito poderoso. E depois fomos parar em Ajapi. Alguém conhece Ajapi? Que não conhece Ajapi, levante a mão. Quem não conhece? Tem gente que não conhece. Eu vou descrever para vocês em uma frase. Tem que entrar de ré com o carro para sair de frente. Mas pensa num povo apaixonado por Jesus. Pensa num lugar onde a glória de Deus desce facinho, facinho, né? E foi um dos lugares onde eu estive que marcou, assim, me marcou profundamente.
quando eu vi aquele povo sedento por Deus. A primeira vez que foi um negócio meio desavisado, a gente foi, ministrei dentro de uma igrejinha pequenininha, do tamanho desse púlpito aqui. Aí na segunda vez, a pastora Célia, não, vamos lá para Ajapi, ministrar em Ajapi, não sei o que e tal. Quando eu chego lá em Ajapi, está a igrejinha desse tamanhozinho, apinhada de gente, do lado de fora, céu aberto, tudo chão assim, de terra, eles encheram de cadeira em volta, aquilo lotou de gente. Tinha umas, sei lá, umas 150 pessoas no lugar que deveria caber 45. Mas pensa no poder de Deus naquele lugar, que foi assim, glorioso, e aquilo me marcou muito, né? E graças a Deus que esse vídeo está salvo aí, né, para a posteridade, amém? Então quero agradecer o carinho deles, a confiança, toda a família sempre muito querida, os genros, o Kaique, que tem nos acompanhado agora também aí, que com esse ministério lindo de louvor e adoração, e o pastor Marcos e a pastora Célia, que já começaram a rodar o mundo comigo aí, né? Já foram parar comigo em Portugal, já foram parar na Espanha, já foram parar na Itália, já foram parar comigo em Israel, já rodaram comigo aqui dentro do Brasil em alguns lugares. Pronto, ganhei um pai e uma mãe postiços aqui no Brasil de volta. Jesus levou a minha mãe biológica, né? Eu ganhei aí esses queridos aí. Eles ficam atrás de mim, quer alguma coisa, quer não sei o que lá, quer não sei o que, quer isso, quer aquilo. E hoje a Zandra olhou para mim e falou assim, você engordou, hein? Eu falei, meu amor, converse com a pastora Célia. Eu não tenho nada com isso, né? A única coisa que eu faço é comer as guloseimas que me entregam. Você pode dar um glória a Deus aí? Muito bem, eu volto ao Brasil em setembro. Não virei nessa região, eu vou estar numa outra região em setembro. Então provavelmente, se Deus assim o quiser, talvez eu reapareça por aqui o ano que vem. E eu sempre, quando viajo, eu fico com esse sentimento de saudade no coração, porque aqui há um povo. Eu encontrei aqui nesse lugar um povo sedento por coisas boas de Deus. É isso que me atrai. É isso que me atrai. Eu posso chegar num lugar, eles podem me abençoar financeiramente o tanto que quiser, mas se o povo não quiser Deus, eu fico com dificuldade de voltar lá depois. Mas quando o povo quer Deus é bom demais, amém? Muito bem, então vamos ao texto da palavra. Eu quero ler com você hoje Mateus capítulo 25, versículo 1. Quero também agradecer a Deus pela New Time Church, a nossa igreja lá nos Estados Unidos, que está passando agora por uma luta tremenda, porque nós temos vários irmãos queridos lá ainda indocumentados, e o governo está à caça dos indocumentados, está deportando gente. Está uma loucura lá. Inclusive um presbítero da nossa igreja foi pego lá de forma desavisada, está preso, nós estamos tentando soltá-lo. E eu vou chegar agora essa semana, final de semana agora, e já tenho aí esse BO também para resolver. Mas nós temos lá uma pequena igreja valente e brava, amém? Sem eles eu não poderia estar aqui. Ou se fosse uma igreja que não tivesse o coração, que não entendesse o meu ministério, dificilmente eu poderia estar aqui, né? Então eu quero louvar a Deus pelos irmãos da New Time Church, que têm pago um preço junto conosco. Mateus capítulo 25, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, ou esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu quero te despertar para algo que diz no texto, no versículo 6, diz assim, deixa eu voltar um pouquinho. Versículo 6 diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Senhor, fala conosco nesta noite, no encerramento deste encontro dos sedentos. Senhor, além do impacto, além das curas, além das maravilhas, de tudo aquilo que temos experimentado, também marca as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor. Assim como ontem o Teu Espírito fluiu pelas Escrituras, flua nesta noite também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. E você diz? Glória a Deus. Obrigado. Parábola das 10 virgens. Pensa numa parábola conhecida na Bíblia, é a parábola das 10 virgens. Tem muitas parábolas de Jesus nos evangelhos. Por que Jesus falava por parábola? Ele falava por duas razões. Uma, ele explica claramente para os seus discípulos. Os discípulos vêm, aí ele pergunta: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Aí ele fala assim: para que o povo, ouvindo, não entenda, vendo, não percebam, e não se arrependam dos seus pecados, para que eu não venha perdoá-los. Ele dá uma explicação estranha do porquê que ele fala por parábolas. Como ele está falando para a nação de Israel, já havia um juízo proclamado por Deus sobre a nação de Israel. E o juízo era o seguinte: como o povo resistiu a Deus no deserto, tentando a Deus constantemente no deserto, Deus fez um juramento, e o juramento é: vocês não vão entrar no meu descanso. O escritor aos Hebreus explica isso em detalhes, como que o povo desobedeceu a Deus de tal forma que chegou um ponto que Deus falou: vocês não vão entrar no meu descanso. E o descanso não era o dia de sábado, como os judeus estão acostumados a praticar desde sempre. Como tem inclusive igrejas por aí que pensam que descansar é descansar no sábado. Ninguém está proibido de descansar no sábado, como não está proibido de descansar na segunda, na terça, na quinta, no domingo. Pode descansar o dia que você quiser. Mas o que Deus estava falando do descanso é o descanso messiânico. Então Deus disse para aquele povo: como punição por vocês me provocarem a ira, vocês não vão entrar no meu descanso. E o escritor aos Hebreus esclarece que esse descanso é o descanso messiânico. Então agora vem Jesus encarnado, começa a andar pela Judéia e pela Galileia, pregando o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, anunciando a chegada do reino. E agora ele começa a falar com aquele povo, e ao invés dele chegar abertamente e dizer para eles: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus encarnado em forma humana, e eu vim enviado do Pai como o Messias que vocês estão esperando desde sempre. Ao invés dele chegar e dizer com toda a clareza a verdade a respeito de si mesmo, não, ele começa a falar em códigos. Ele começa a falar em parábolas. Ele vai contando história, aí conta a história a parábola das 10 virgens, aí conta a parábola da dracma perdida, aí conta a parábola da semente de mostarda, e conta uma parábola aqui, outra parábola acolá. E aí os próprios discípulos que estavam ao lado dele, às vezes não entendiam do que ele estava falando. Aí a Bíblia diz, você vai ver isso em alguns lugares dos evangelhos,
A Bíblia diz que ele então chamava os seus discípulos à parte e explicava para eles a parábola. Então, por exemplo, quando ele fala sobre a parábola da semente que caiu à beira do caminho, que caiu sobre pedras e que caiu em terra boa e etc., ele diz claramente, ele chama os discípulos à parte e começa a explicar o que é a semente é a parábola, o que cai à beira do caminho, os pássaros vêm e comem, o que cai entre as pedras não consegue desenvolver raiz. Então ele começa a explicar para os discípulos os detalhes, porque os discípulos eram aqueles que iam propagar, queriam perpetuar a sua mensagem, estabelecendo a princípios do reino de Deus entre judeus e entre gentios. Mas os outros não entendiam, muitos ficavam confusos do que ele está falando, iam embora para casa sem entender o que ele estava falando. Então esta é a razão número 1. Mas a razão número 2 é, curiosamente, e parece ser antagônica ao que eu acabei de dizer, mas você já vai entender. A segunda razão do porquê Jesus falava por parábolas e por simbolismo é porque a mensagem dele não podia fazer sentido só naquela época. A mensagem dele tinha que fazer sentido por todas as gerações. Então, quando eu leio hoje, por exemplo, a parábola das 10 virgens, eu ainda sei o que é uma virgem, eu ainda sei o que é uma lâmpada, eu ainda sei o que é azeite, eu ainda sei o que é um noivo, eu ainda sei o que são bodas, eu ainda sei o que significa esperar, eu ainda sei o que significa uma lâmpada se apagar. Ou seja, é uma linguagem tão natural e tão simplificada que, ao mesmo tempo que esta linguagem oculta princípios poderosos, ela pode ser lida e entendida em qualquer geração. Sendo Jesus Deus encarnado, se ele quisesse falar numa linguagem que ninguém nunca na vida entenderia, ele poderia chegar e falar numa linguagem que a gente ia ficar se debatendo até hoje, igual peixinho que cai fora do aquário, tentando entender o que ele falou. Mas não, ele veio e falou de lírio, ele falou de pão, ele falou de cevada, ele falou de trigo, ele falou de lâmpada, ele falou de trabalhador, ele falou de vinho, ele falou de figo, de figueira, ele falou de azeitona, de oliveira, ele falou de coisas que todos nós podemos perfeitamente entender. Então, hoje, eu quero caminhar com você um pouquinho por esta parábola, para você entender o quão importante é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Eu tenho me preocupado com uma coisa, que é ministrar avivamento por onde eu tenho passado. Eu já perdi a conta, por exemplo, de quantas pessoas já foram curadas nos encontros dos sedentos por aí afora. Muita gente, curas de todo tipo que você puder imaginar. Me deixa feliz? Muito, muito feliz. Mas cura física não salva ninguém. Cura física não leva ninguém para o céu. Aliás, há pessoas que foram ou serão curadas em algum evento evangélico por aí afora e que um dia vai estar no inferno. Porque cura física não salva pessoas. A Bíblia diz claramente que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé não vem quando você é curado dos rins, ou quando você é tirado de uma cadeira de rodas. Aliás, Jesus curou um cego no tanque de Betesda, lá onde nós estivemos, por sinal, lá no tanque de Betesda, está lá o tanque, para quem quiser ver, né? As ruínas do tanque. Jesus cura o paralítico e vira para ele e fala assim: vá, mas não peques mais. E diz, para que não te ocorra coisa pior. Ou seja, Jesus estava ligado, Jesus já sabia que muita gente curada, muita gente que recebeu um milagre, um toque de Deus, depois um belo dia ia chutar o balde e ia voltar para o mundão. Viver do jeito que viveu antes. Então, ele começou também a mostrar nos evangelhos a importância da sua palavra. São 4 evangelhos. 3 chamados sinópticos. Por que sinópticos? Porque fazem uma sinopse da vida de Jesus. O que é sinopse? Uma história, um relato, um conto. Então, Mateus, Marcos e Lucas estão focados na história dele. Como é que foi a história dele do começo ao final? Então, cada um conta do seu ponto de vista, mas os 3 estão fazendo a mesma coisa, contando uma história. Aí veio o 4º evangelho de João, que é diferente dos outros 3. Porque João não está nem aí para a história. João quer contar o que ele disse.
Então, quando você abre o Evangelho de João, você vê aquela montoeira de letras vermelhas no Evangelho de João, Bíblias que têm as palavras de Jesus em vermelho. Quando você abre o Evangelho de João, você tem aquelas páginas e páginas de linhas vermelhas, porque João está mais preocupado em dizer o que ele disse do que contar o que ele fez. Ou seja, quando você lê João, você está entrando na mente de Jesus. Você está sondando o coração de Jesus, que é o coração de Deus. E ele disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 26, que nós somos lavados pela água, pela palavra. Nós não somos lavados por uma cura, nós não somos lavados por um milagre, nós não somos lavados por um sobrenatural, nós não somos lavados porque expulsamos um demônio, porque vimos alguém levantar de uma cadeira de rodas. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa ser curada de paralisia, primeira vez. Eu estava recente, novinho, começando ainda no ministério, e eu fui numa cruzada do Davi Miranda, lá no Espírito Santo. Davi Miranda, para quem não conhece, aí os mais novos, fundador da igreja Deus é Amor, um evangelista poderoso. O homem orava sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E a gente ia numa cruzada dele. Qual é que horas é a cruzada? 4 horas da tarde. Ok, você ia para lá achando que 4 horas da tarde você ia participar da cruzada, quer dizer, a pregação, o louvor, ou qualquer coisa. Você chegava lá 4 horas da tarde, você encontrava o Davi Miranda orando. Ele orava até às 6 da tarde. Com o microfone na mão, orando, 2 horas, 1h30, 2 horas orando sem parar na cruzada. Eu fui na igreja uma vez aqui em São Paulo, eu vim para conhecer a Deus e Amor, antes de ser esse prédio mais bonito agora, quando era aquele galpão antigo, grandão, e cheguei lá. Que horas é o culto? 3 da tarde, eu todo feliz, cheguei 10 para as 3 mais ou menos, para poder pegar o culto. 3 horas da tarde, Davi Miranda pega o microfone e começa: Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, eu quero orar por aqueles que virão ao culto nesta tarde. Ah, meu Deus, 2 horas de oração com o microfone na mão. 2 horas depois, então ele pegava a palavra, alguém cantava lá umas 2 músicas, ele ia orar então pelas pessoas e ministrar cura. Mas lá nesse evento do Espírito Santo, eu lembro dele, depois dele orar, ele pega o microfone, prega uma palavra e ora pelos enfermos. E do meu lado assim, mais ou menos a distância daqui, naquele batistério ali, tinha um senhor de muletas, 2 muletas assim, e uma pessoa de cadeira de rodas. E bem diante do meu rosto assim, eu vi quando aquele homem levantou as 2 muletas para o alto e começou a andar em direção ao altar, completamente curado. E a pessoa que estava sentada na cadeira de rodas se levantou também e saiu andando e foi empurrando a cadeira assim na frente. Chegou lá, entregou a cadeira de rodas no altar, e o rapaz entregou as 2 muletas no altar e saiu curadinho da Silva. E eu imaginava o seguinte: o dia que eu ver um milagre desse aí, meu Deus, eu vou virar um leão na fé. Que nada, fiquei empolgado 1 mês, 2 meses. Depois daquela empolgação passou, a gente vai esquecendo essas coisas. O tempo passa, vem as lutas, vem a dificuldade, vem isso, vem aquilo, vem as tentações. Tem mais alguém aqui além de mim também que passa por tentações, ou é só eu? Sou de carne e osso. Diga comigo, o segredo... Está muito fraquinho, deixa eu tentar esse lado aqui, o de cá parece que não está gostando muito de mim. Fala: o segredo é a palavra de Deus. Agora quer ver o troco que esse lado vai dar para vocês? Olha só. Diga comigo, o segredo está na palavra de Deus. Deixa eu tentar os 2 lados agora para ficar empatado. Diga: o segredo está na palavra de Deus. Então, essa parábola, ela tem a ver com o valor da palavra de Deus. Eu vou te explicar agora por que o conteúdo ou o contexto dessa parábola tem a ver com o valor da palavra de Deus. Jesus está fazendo uma advertência, tá? Claro que existem pelo menos umas 3 ou 4 formas de interpretar essa parábola, mas a mais aceitável, e é a que mais me atrai, é de que essas 10 virgens representam Israel e a igreja. As 5 virgens prudentes são a igreja, e as 5 virgens imprudentes são a nação de Israel. A nação,
não os judeus, a nação de Israel. Então, o texto, Jesus está contando a parábola para mostrar uma coisa interessante. Ele mostra que dentro desse grupo de 10 virgens, que ele separa em 2 grupos iguais. Aí tem gente que fala assim, não, as 10 virgens são a igreja, mas uma parte vai perder o arrebatamento, uma parte vai subir. Mas será que vai ser a metade exatamente? A metade da igreja no planeta Terra vai subir, a outra metade vai ficar? Não, não faz sentido. Para ser meio a meio, tem que representar uma outra coisa. E essa outra coisa são 2 povos diferentes. Metade representa a igreja, metade representa a nação de Israel. E aí Jesus começa a contar a parábola, mostrando que esse grupo dividido em 2 subgrupos, eles têm algo em comum e eles têm uma diferença absurda entre eles. Então, o que eles têm em comum? Vamos destacar aqui o que eles têm em comum. Número 1, todos os 2 grupos têm azeite. Tem lâmpada acesa, porque tem azeite na lâmpada. Isso é algo em comum entre os 2 grupos, ok? Número 2, os 2 grupos tosquenejam. Ou seja, os 2 grupos dormem durante a espera. Número 3, os 2 grupos acordam quando ouvem o grito, aí vem o noivo. E quarto lugar, que na verdade deveria ser, eu tirei da ordem, os 2 grupos estão esperando pelo mesmo noivo. Os 2 grupos esperam pelo mesmo noivo, ou seja, as 10 virgens esperam pelo mesmo noivo, número 1. Número 2, as 10 virgens têm lâmpadas acesas, portanto com azeite dentro. Número 3, as 10 tosquenejam. E número 4, as 10 acordam a tempo quando ouvem o grito. Ou seja, parece que elas têm mais similaridades do que diferenças. Mas há uma diferença que muda o jogo. Uma diferença. E a diferença é, cadê aquela botijinha de azeite? Dá uma botijinha aí de azeite. Pode ser isso aí, daqui. Traz essa menorá aqui também. Vou usar essa menorá como símbolo. Na verdade, era uma lâmpadazinha de barro, né? Era uma lâmpadazinha de barro, onde colocava o azeite dentro, botava o pavio na ponta. Mas isso aqui vai servir apenas para exemplificar. Na menorá, como que eles acendiam a menorá? Eles colocavam azeite aqui dentro, o pavio, na verdade o azeite ficava um pouco mais para baixo aqui, numa bolsinha. Aqui dentro ficava o pavio, eles enchiam de azeite e acendiam o pavio dentro do tabernáculo. Tá? A lâmpada das virgens era a mesma coisa, a diferença é que era uma lâmpada só, com uma chama só. Tá? Então eles acendiam, colocavam o azeite lá dentro e o azeite funcionava como combustível. Alguém aqui já foi tão pobre a ponto de precisar ter lamparina em casa porque não tinha luz elétrica? Ou é só eu? Não, tem mais gente também. Agora fiquei tranquilo. Eu sou do tempo da lamparina, que a gente dormia com as lamparinas acesas, porque tinha medo de escuro, tudo guri pequeno, acordava de manhã com o buraco do nariz tudo preto. Ficava respirando aquele negócio da lamparina. É ou não é? Então é mais ou menos essa ideia. Então olha bem, aqui vai o segredo. Elas vão para esse lugar de espera do noivo. São 10 pessoas. Elas vão para esse lugar com as lâmpadas na mão acesas, cheia de azeite dentro, acesas, todas com lâmpadas, todas as lâmpadas acesas. Mas só 5 delas tinham uma botijinha extra do lado. Essa é a diferença que muda o jogo da parábola. Só 5, porque o que as outras 5 pensaram? Não, o azeite que nós temos aqui nessa lâmpada é perfeitamente suficiente para manter essa luz acesa até o noivo chegar. Não se preocupem, os pais dessas virgens também não se preocuparam, porque era a responsabilidade dos pais das virgens. Não, minha filha, não se preocupe, essa lâmpada aí, esse azeite é mais do que suficiente.
E elas foram com a lâmpadazinha acesa, cheia de azeite, a lâmpada. As outras prudentes, os pais certamente falaram: filha, a gente não sabe que horas vem o noivo, correto? Correto, papai. Então faz o seguinte, leva uma botijinha de azeite extra do lado. E elas então pegaram aquela botijinha separada da lâmpada, vocês estão entendendo? Separada da lâmpada, e colocaram lá no bolsinho, na bolsinha, em algum lugar, e foram para o mesmo lugar das outras. Elas não sabiam, e as loucas ou as imprudentes também não imaginavam que aquilo ali ia ser uma virada de jogo. E eu vou explicar para você por quê. O que nós precisamos para entender por que esse azeite extra virou o jogo? Nós precisamos primeiro entender o que o azeite significa na Bíblia. Eu já vi gente falar sobre a parábola das virgens, e cada um dá uma interpretação a seu bel prazer. A Bíblia se explica a si mesma. Eu não preciso explicar a Bíblia, eu só preciso achar os textos que a Bíblia usa para se explicar. Então, diga comigo, a Bíblia explica-se a si mesma. Então, olha bem que coisa tremenda. Nós temos em Êxodo, capítulo 25, versículo 6. Você consegue jogar texto ali? Não, né? Consegue? Então é bom, joga esse texto aí para nós, que vai ser importante. Êxodo capítulo 25, versículo 6. Eu quero que vocês vejam algo. Diz assim, o azeite... Rapaz, mas eles são rápidos, hein? Diga comigo, o azeite para a luz. Diga, o azeite para a luz. Então olha bem, Deus estava coletando coisas para o tabernáculo, doações do povo para o tabernáculo, e uma das coisas que Deus pediu foi azeite para a luz. As pessoas confundem o azeite de oliva usado para a luz, eles confundem com o azeite da unção do tabernáculo. Então as pessoas leem a parábola das 10 virgens e dizem o quê? Está vendo? Ó, as virgens prudentes, elas tinham mais unção do que as outras. Porque como elas tinham azeite sobrando, então a pessoa deduz que elas tinham mais unção do que as outras, porque elas tinham mais azeite. Mas o azeite de oliva não significava unção na Bíblia. A unção na Bíblia era representada por 5 especiarias que eles misturavam e formavam o azeite da unção, ou o óleo da unção. Então, o óleo da unção é outra coisa, um pouco parecido com o que está aqui. Se você der um cheirinho aqui, você vai ver que tem um aroma. Então, aqui deve ser só um dos aromas, né? Talvez aqui está parecendo mirra. O que é isso? Esse é nardo e bálsamo. Então, aqui tem nardo e bálsamo. Então, mas já dá uma ideia do que seria o óleo da unção. No Velho Testamento, era a mistura de 5 especiarias, formava o óleo da unção, que só podia ser usado para unção e nada mais. Esse azeite aqui é o azeite de oliva. Espremia a azeitona, tirava o sumo, o azeite, do jeito que você tem em casa, extra virgem, azeite de primeira. Eu estive agora, vocês trouxeram azeite da Itália? Ah, não acredito. De Portugal. Eu fui em Portugal e eu trouxe também uma mala cheia de azeite. Paguei extra no aeroporto. E fui na Itália também, comprei. Nós estamos usando até hoje o azeite que eu trouxe da Itália. Até hoje lá. Aí volto agora no final do ano em Portugal, levo mais uma carrada de azeite. Porque mais barato e melhor. Mas azeite de azeitona. É isto. Então Deus está dizendo: tragam azeite para a luz, não é para a unção. Azeite para a luz. Segundo o texto, Êxodo capítulo 27, versículo 20. Corre comigo, 27 e 20. Me ajuda, me ajuda. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então estava pré-estabelecido no Velho Testamento que o azeite de oliva
da azeitona era usado para produzir luz. Então diga comigo, azeite de oliva representa luz no Velho Testamento. Olha Êxodo 30, 25, eu citei, mas eu quero que você leia isso aqui, Êxodo 30, 25. Disto farás o azeite da santa unção, vírgula, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Então fica claríssimo de que o azeite de oliva era para uma coisa, para produzir luz, e o azeite da unção era outra coisa, a mistura de 5 especiarias diferentes. Isso está claro na sua cabeça? Diga glória a Deus. Muito bem. Então aqui vai algo importante. Salmo 119, versículo 5, dá um checkmate na história. Salmo 119, 105. 105. 119, 105. Aê! Quem pode ler esse texto para mim? Ok, ficou bonito o ensaio. Agora vamos lá, todo mundo junto, igual um coral. Então pronto, checkmate. O que a Bíblia está me dizendo clarissimamente? Já que o azeite de oliva era usado para produzir luz. E a Bíblia está dizendo, luz para os meus pés é a tua palavra. Ou lâmpada, perdão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu tenho as duas coisas numa parábola só. Jesus está falando de 10 virgens que pegaram suas lâmpadas, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, pegaram as suas lâmpadas e encheram elas de azeite. A lâmpada é a palavra e o azeite é o que produz luz dessa lâmpada. Então, tanto a lâmpada como o azeite de oliva representam a palavra de Deus. Diga comigo, o azeite representa a palavra de Deus. Então olha que coisa tremenda. Vamos então entender agora a parábola. Porque você vai sair daqui não só edificado, mas você vai sair daqui comprometido de tal forma com a palavra de Deus, que você nunca mais vai ser pego desprevenido. E o melhor, quando houver o toque da última trombeta, que o Senhor tocar a Tequia Hagedolah, a última trombeta da festa das trombetas, que o Senhor começar a juntar os seus, catar os seus dos 4 cantos da terra, você vai estar no grupo das prudentes, você vai subir, porque a sua lâmpada vai estar acesa, porque você tem uma jarrinha de azeite do lado separada, você tem azeite extra para manter a sua lâmpada acesa. Então veja bem, a lâmpada é a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas a lâmpada não acende sozinha, ela precisa de azeite. Então o azeite é exatamente o conhecimento, a devoção, a entrega, o estudo da palavra, é o conteúdo da palavra. A lâmpada é a palavra. Me dá uma Bíblia aqui, uma Bíblia dessa aqui, pode ser essa menorzinha aqui. Seria mais ou menos o seguinte: eu estou segurando uma lâmpada. Aqui tem uma lâmpada, mas eu ainda não toquei no azeite. Eu só tenho a lâmpada. Quando eu abro ela, eu começo a entrar em contato com o azeite, que produz luz. Estão entendendo? Uma vez que eu abro ela, agora eu já não tenho só lâmpada. Eu tenho lâmpada e agora eu estou em contato com o azeite, porque a luz da lâmpada começa a saltar aos meus olhos, para iluminar a minha mente, iluminar o meu coração e me trazer conhecimento da verdade. Diga graças a Deus. Então agora, olha que coisa linda. A diferença entre as duas virgens, ou os dois grupos, né, das virgens prudentes e as virgens loucas, ou as virgens imprudentes, era a botija
extra. Diga comigo, a botija extra foi o grande diferencial. Então agora a gente só precisa entender o que é a botija extra. Se nós entendermos o que é a botija extra, isso vai causar uma revolução na sua vida. Porque é o que vai te poupar de não ser arrebatado. Você está me entendendo? Que esse texto está dizendo que um grupo é arrebatado e o outro grupo fica para a grande tribulação, só por causa da botija extra. Quando der o toque da última trombeta, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja quebrantada, a igreja que ama Jesus. Eu não estou falando das pessoas que vão dentro de um templo que a gente chama igreja. Eu digo as pessoas que estão presas a Jesus, conectadas a Jesus, que são servos de Jesus, que são filhos de Jesus, que são salvos por Jesus, resgatados por Jesus, transformados por Jesus. Essas pessoas serão arrebatadas, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz, ao som da última trombeta, nós os vivos seremos arrebatados. Mas um grupo vai ficar. E esse grupo que vai ficar é o grupo que vai participar da grande tribulação. 7 anos de muito sofrimento. Você achou a pandemia difícil? Você achou difícil passar 1 ano e meio de pandemia? Foi difícil? Quase 2 anos de pandemia, muito difícil, né? Tem que ficar saindo por aí de máscara para tudo quanto é canto, trancado dentro de casa, não podia sair na rua, comércio fechado, igreja fechada, tudo fechado. E isso tudo foi apenas 1 ano e meio. E essa pandemia não foi nem tão mortal como eles quiseram que a gente acreditasse. Agora eu quero que você imagine 7 anos de controle absoluto de Satanás na terra, 7! Sem que você possa comprar ou vender, se você não tiver a marca dele. E o que precisa para você ficar e participar da grande tribulação? Só precisa de uma coisa, que você não tenha uma botijinha extra de azeite além da sua lâmpada acesa. Uma botijinha extra. Então vamos entender o que significa essa botijinha? Olha, não precisa ir muito longe. Então eu tenho agora 2 reservatórios de azeite. Eu tenho a lâmpada com azeite e eu tenho uma botija extra. Diga extra. Então veja bem, quando o Salmo, pode voltar aqui o Salmo 119, 105, deixa ele um pouquinho ali para mim. Quando Davi disse o que está escrito ali, leia de novo, lâmpada. Muito bem, quando Davi disse aquilo ali, qual era a palavra de Deus na sua época? O que existia de palavra de Deus na sua época? O Antigo Testamento. Então Davi está falando em nome do Antigo Testamento. É como se Davi soubesse que viria um Novo Testamento, ele diria, lâmpada para os meus pés é o Antigo Testamento e luz para o meu caminho. Mas ele chama de palavra porque é o que tinha na época de palavra de Deus. Então a palavra de Deus na época de Davi era o Antigo Testamento. E não era nem o Antigo Testamento todo como nós temos hoje. Mas era uma boa parte do Antigo Testamento. Uma boa parte, uma grande parte do Antigo Testamento. Ou uma boa parte do Antigo Testamento. Ele está dizendo, isso que é o Antigo Testamento, e parte dele está dizendo, é lâmpada para a lâmpada para os meus pés, a palavra e luz para o meu caminho. Então, quando as virgens imprudentes, aqui vai. Por isso que as virgens imprudentes representam a nação de Israel. Quando as virgens imprudentes estão saindo de casa para esperar o noivo, e nós fomos lá, a gente viu como é que são, né? Eles estão até hoje esperando o noivo. Então eles não esperavam que ia demorar esse tempo todo, ou seja, o azeite deles já não dá mais. Porque eles não imaginavam que ia demorar esse tempo todo, que eles iam perder Jesus de vista, e 2000 anos depois, eles estariam esperando um noivo que eles nem sabem que já veio. Então, por que são chamados de imprudentes ou de loucas? Porque eles arriscaram a sua eternidade, levando só o que tinham no momento, porque acreditavam que eles iam esperar por pouco tempo, estão esperando já 2000 anos.
Então, quando eles saem de casa, quando as virgens saem de casa, ok, vamos lá, vamos esperar o noivo, vamos embora. Elas pegam o Velho Testamento, que é a lâmpada, abraçam o Velho Testamento e não aceitam negociar de jeito nenhum. Se você chegar em Israel hoje e for falar de Novo Testamento com qualquer judeu lá, ele vai te chamar de anátema, de abominável, porque ele não aceita o Novo Testamento como palavra de Deus. A única coisa que para ele, para o povo de Israel, é palavra de Deus, é o Antigo Testamento. Na verdade, eles falam da Torá, que são os 5 livros de Moisés. A Torá já existia no tempo de Davi, com certeza, absolutamente, e várias outras porções. Para eles, a Torá já seria o suficiente, mas eles ainda têm os profetas e etc. Então, aquilo ali é a lâmpada. Tem azeite no Velho Testamento? Com certeza. O Velho Testamento é a palavra de Deus? Com certeza. Mas o Velho Testamento não tem azeite suficiente para te levar até o arrebatamento. Você precisa de uma botijinha extra, e a botijinha extra se chama Novo Testamento. Então, para você chegar ao arrebatamento da igreja, você precisa de mais Bíblia e não menos Bíblia. O Novo Testamento traz a revelação do arrebatamento. Para você ter uma ideia, não existe nenhuma referência direta ao arrebatamento da igreja no Velho Testamento. Ou seja, a nação de Israel sequer sabe que vai ter um arrebatamento. Por que eles não sabem? Porque eles só têm o azeite da lamparina, e esse azeite acaba, não acaba, porque precisa agora de uma revelação complementar, que é o Novo Testamento, que são os evangelhos de Jesus e as epístolas da palavra de Deus, que é a doutrina da igreja. Ou seja, você só vai perder o arrebatamento se você se desconectar da palavra de Deus. Se você não tem compromisso com a palavra de Deus, se você não vive a palavra de Deus, se você não respira a palavra de Deus, se você não se alimenta da palavra de Deus, se a palavra de Deus não é a sua vida, você está em problemas. Você está em problemas. Eu estava hoje cedo, ouvindo o testemunho de um teólogo que morreu, ficou 48 horas morto. Então morreu mesmo, não morreu? Não é aquela morte que parece morte, que o cara fica ali, parece que morreu 10 minutos. Eu fiquei morto 10 minutos. Pode até ser, mas precisa de mais para me convencer. Agora o cara ficou clinicamente morto 48 horas. Na verdade foram 44, eu estou arredondando para facilitar. 44 horas, 2 dias morto. Durante esse período que ele esteve morto, ele foi no céu e foi levado ao inferno. E quando ele chegou no inferno, ele começou a ver vários outros teólogos, pessoas que escreveram livros, que dissecaram o Novo Testamento, que explicaram o Velho Testamento, que explicaram o grego, que explicaram o hebraico, e que não sei o quê, que essa palavra significa isso, significa aquilo, que escreveram compêndios teológicos, e ele viu vários deles lá, e ele olhou e falou: Senhor, por que eles estão aqui? E o Senhor falou: porque eles escreveram muito, dissecaram a minha palavra como se fosse um cadáver, mas eles nunca me conheceram. Eles nunca buscaram a minha face, eles nunca se interessaram em se relacionar comigo. E como que você aprende a se relacionar com Ele? Com o Novo Testamento. Por isso que eu descrevi para você os 4 evangelhos. E o evangelho de João. Vira e mexe, eu pego o evangelho de João e leio ele capa a capa. Vira e mexe, constantemente, de repente, João de novo, vou lá, pego de novo 21 capítulos, leio de capa a capa, tudo, porque eu preciso me alimentar das palavras de Jesus. Eu não posso só me alimentar da história de Jesus, eu não posso só me alimentar dos milagres que Ele fez por alguém, eu não posso me alimentar pelas viagens que Ele fez pela Galileia e pela Judéia. Eu preciso me alimentar do que Ele disse, do que Ele pensa, do que Ele falou, do que Ele profetizou, do que está anunciado na palavra. Portanto, essa parábola
ela está aqui para fazer uma advertência para nós. E agora deixa eu te contar isso aqui. Letra grande. Antigamente, isso aqui para mim era letra grande. Antigamente. Agora já é pequena. A letra grande para mim agora é aquela redondona grande assim. Ó. Veja bem. O dia do soar da última trombeta, que também é um simbolismo. O soar da última trombeta é um simbolismo da festa das trombetas. Durante o ano existem 7 festas do Senhor, que o povo judeu celebra desde sempre. 7 festas. Festas do Senhor, não são festas de Israel. Dentre essas festas existe uma que acontece aí no nosso setembro, outubro, chamada Festa das Trombetas. E essa festa das trombetas, ela é usada por Paulo como simbologia, como tipologia do arrebatamento da igreja. E é a única festa em Israel que ninguém sabe o dia e nem a hora. A única. Por quê? Porque ela é regulada pela lua nova. E a lua nova não tem data específica. Então, eles precisam de 2 testemunhas. Quando vai chegando a época, existe uma janela de mais ou menos 72 horas, uma janela, e eles precisam de 2 testemunhas para ficar de noite olhando a lua. Quando a lua atinge um determinado ponto, que é o ponto mais magro da lua nova, então eles tocam a trombeta e ali está anunciado o início da festa das trombetas. Tá? É a única festa que ninguém sabe o dia nem a hora. Então não pode ser coincidência que Jesus disse que na vinda dele ninguém sabe nem o dia nem a hora. Que ele vai voltar como simbolismo da festa das trombetas. Mas agora escute bem isso aqui. Quando a trombeta for tocada, não vai dar tempo de nada. Porque a Bíblia diz que Você já piscou agora, já 3 vezes você não percebeu. Esse toque aqui você já piscou 2 vezes. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Não vai dar tempo de você correr. Deixa eu buscar o tape do pastor Jefferson. Deixa eu correr lá para poder o pastor Marcos orar por mim. Então você vai chegar aqui, pastor Marcos já foi. Procura a pastora Célia, também já foi. Procura o irmão fulano, também já foi. Procura o irmão ciclano, também já foi. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, igreja. Eu estou aqui para dizer para você que nós estamos vivendo no relógio de Deus, nós estamos vivendo os minutos finais, a contagem final. Contagem final. Não sei quem sabe, mas existe um relógio atômico, um relógio simbólico, atômico, fictício. Atômico, que é o relógio que registra a ameaça de uma guerra atômica no mundo. E esse relógio, ele é ajustado, é um relógio fictício, ele é ajustado toda vez que tem conflitos no mundo. Ou seja, a que distância nós estamos de um provável ataque atômico em algum lugar aqui ou acolá? E esse relógio já esteve distante 20 minutos, já esteve meia hora longe, já esteve a 3 minutos de meia-noite, porque meia-noite é a referência. Que coincidência, não? A referência é exatamente meia-noite. E agora, diante da situação de Rússia e Ucrânia, diante da situação do Irã, que está aí fabricando armas nucleares às escondidas, o relógio atômico está a 7 minutos da meia-noite. Agora escute isto. Olha bem. Verso 6, coloca aí o verso 6 para mim, Mateus 25, 6. E você vai ler comigo aí com o seu pulmão cheio. Eu quero o seu pulmão cheio, diga comigo. 1, 2, 3. Aí alguns vão sair correndo, meu Deus, o noivo, e vai pegar a lâmpadazinha dela. Já viu a lâmpada, o pessoal aí da minha época, aí da querosene, da lamparina?
O que acontecia quando começava a acabar a querosene? Hein? Ficava o quê? Ficava assim, ó. Lembra disso? Aí ficava aquele negocinho assim, aí corria, meu Deus, está acabando o querosene. E ficava naquele negócio ali, quando não tinha querosene mais. E aquilo já era lá para 1, 2 da manhã. Lá em casa eu tinha medo de escuro. As minhas irmãs morriam de medo de escuro. E de repente está lá aquela chaminha assim, ó. E a gente sabe, a qualquer momento vai apagar isso aqui. E no dia que essa meia-noite chegar, que vai se ouvir um grito, aí vem o esposo, que você então resolver, que agora você quer estar pronto, que agora você vai pegar a botija extra, para poder alimentar a sua lâmpada, não vai dar tempo. Fala para essa pessoa bonita do seu lado aí, não espere chegar a hora H, fala para ela. Agora fala para esse feinho do outro lado aí, você também não espere, fala. Vocês estão entendendo, gente? Deus me chamou para pregar avivamento. Acredito, se nada mudar aí nos próximos anos, acredito que nos meus próximos anos, até eu encerrar a minha história e morar aposentado lá perto de uma praia na Flórida, sofrendo ali, naquela brisa, até chegar esse dia, eu vou estar por aí anunciando avivamento. O poder de Deus varrendo a igreja de norte, sul, de leste a oeste. Sim, cura, milagres, transformação, poder, libertação. Deus fazendo, Deus cumprindo promessas. É verdade, tudo isso está vindo sim, mas isso não vai te levar para o céu. Você precisa ter Bíblia no seu coração. Você precisa de Bíblia. Eu estou sonhando com o dia em que os estudos bíblicos das igrejas serão as reuniões mais fortes que nós teremos na semana. Porque foi assim que começou. Leia o livro de Atos para você ver onde que a igreja se reunia. O que fazia a igreja lotar as casas, os cantinhos, as cavernas? Era exatamente estudar para permanecer na doutrina dos apóstolos, para saber o que a Bíblia diz, para quando tocar a última trombeta não vou ser pego desprevenido, para me achar numa situação que vai trazer profundo arrependimento. Só a Bíblia Sagrada pode me resgatar deste predicamento. Tem alguém aqui ainda? Ah, apóstolo, mas fulano de tal falou comigo que a igreja vai passar pela grande tribulação primeiro, e só depois então é que todo mundo vai ser arrebatado. Você vai correr o risco? Eu estava conversando com um pós-tribulacionista, que é o que acredita que a igreja vai ficar aqui na grande tribulação. Não tem muito tempo. Eu sou eu acredito que a igreja vai antes. Ele é pós, ele acredita que a igreja vai ficar aqui na tribulação e só vai arrebatada depois. Aí a gente conversando, amistosamente, ele virou para mim e falou assim: vocês pré-tribulacionistas, fica nesse negócio aí, que vai ser arrebatado, que não vai ser arrebatado, que vai não sei o que, antes de todo mundo. Então, e se não for? E se o anticristo se levantar e você estiver aqui ainda? Eu falei, é muito simples, eu continuo pregando, fujo para uma floresta, como diz a Bíblia, fujo para um monte. Diz que quem estiver na Judéia, fuja para os montes, né? Meu filho, eu me enfurno numa caverna dessa aí, continuo adorando a Deus, servindo a Deus e esperar o momento chegar. Aí eu falei assim, mas, e se você estiver errado, esperando a grande tribulação, e de repente descobrir que milhões de pessoas desapareceram no planeta Terra? E aí você descobrir que agora você vai passar 7 anos num planeta nas mãos de um maluco, de um anticristo maluco, que vai ficar degolando pessoas por aí afora, e que você não vai poder comprar e nem vender. Aí eu quero ver você
com um filhinho pequeno, sem poder comprar fralda, comprar leite, comprar nada, aliás, escondido numa mata qualquer, igual na Segunda Guerra Mundial. Os judeus que sobreviveram, a maioria deles, se enfurnaram em matas. Você sabia que na Alemanha teve uma comunidade de judeus que se salvou se escondendo no meio de uma mata fechada? Ninguém sabia que eles estavam lá, ficaram lá durante toda a guerra. Quando terminou a guerra, encontraram lá, eles já tinham até escola, construíram escola no meio da mata. Eles tinham um hospital no meio da mata, várias casinhas no meio da mata, aquela comunidade lá com algumas centenas de pessoas no meio do mato, do nada. Conseguiram sobreviver à Segunda Guerra Mundial. É isso que você quer? É o que você quer? Passar 7 anos correndo, se escondendo, fugindo, comendo folha, tentando caçar animal, matando animal no meio do mato para poder comer, porque você não vai poder comprar e nem vender, e você não vai fazer isso, não é porque Deus não te ama não, é porque você não amou a Bíblia. As pessoas que vão passar por isso são aquelas que não amaram a Bíblia. Fala, Jesus, me ajuda. E olha isso, que coisa tremenda. Marcos 6,48. Deixa eu te mostrar isso. Fala da experiência do povo, dos discípulos de Jesus. Veja bem, dos discípulos de Jesus no Mar da Galileia. E logo, verso 45, Marcos 6,45. Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, a passar diante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante. Diga, perto da 4ª vigília da noite. Então deixa eu te explicar em 30 segundos as vigílias da noite, para você entender o que isso tem a ver com o texto que nós lemos. Israel não tinha relógio como a gente tem hoje, na época. Não dava para marcar hora e minutos. Então como é que eles contavam o tempo? Por períodos de 3 em 3 horas. Então eles começavam 9 horas da noite, 9, 10, 11, 12, primeira vigília da noite. 1, 2, 3, segunda vigília da noite. 3, 4, 5, 6, quarta vigília da noite. Perdão, 6, 7, 8, 9, primeira. 10, 11, 12, segunda. 1, 2, 3, terceira. 4, 5, 6, quarta vigília da noite. Então de 3 em 3 horas. A partir das 6 horas da tarde, que é quando o dia virava, então eles começavam a contar as vigílias da noite, a cada 3 horas. Ficou claro para você? Está claro? Sim ou não, gente? Muito bem, então olha bem, agora vamos entender o que o texto está dizendo. O povo estava lá no meio, açoitado pelo vento, passando por uma tribulação no meio do mar. Aí o texto diz claramente que vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª, então era perto da 4ª era qual? Terceira. Se é perto da 4ª, é a terceira. Então vamos entender. Começa 6, 7, 8, 9, primeira. 10, 11, 12, segunda. 1, 2, 3, terceira. Então olha bem. Quem é que estava no barco? Judeus. Discípulos de Jesus, todos judeus. Ali ainda não era a igreja. Ali eram discípulos judeus de Jesus. Volta para Mateus 25, que diz claramente: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Então ouça bem. A parábola diz que na segunda vigília da noite vai ter um arrebatamento. É isso que a parábola está dizendo. Primeira vigília, 7, 8, 9. Segunda vigília, 10, 11, 12. Então, no fim da segunda vigília, vai ter um arrebatamento da igreja. À meia-noite ouviu-se um grito, aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, na segunda vigília da noite. Só que na terceira vigília da noite, ainda tem gente se debatendo lá no barco.
porque a tipologia se funde. Na terceira, aconteceu o arrebatamento. Na segunda, está lá, meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Ok, acontece um arrebatamento da igreja. A igreja é levada. Quando a igreja é levada, começa a grande tribulação. Ou seja, o mar vai ficar revolto. Estão entendendo a tipologia? O mar vai ficar revolto e os que ficaram vão pagar o preço. Só que Jesus vai voltar agora com a igreja que já foi arrebatada para socorrer Israel. E ele vai voltar na terceira vigília da noite, depois do arrebatamento. Ouçam só o que diz o texto de Lucas capítulo 12. Abre para mim aí, por gentileza. Deixa eu achar aqui, capítulo 12, versículo 35. Olha como que Jesus dá as peças separadas exatamente para forçar você a estudar a Bíblia, para você juntar as peças. Por isso que ele não dá tudo delineado. Lembra que eu falei? Senhor, por que o Senhor fala em parábola mesmo? Para que eles ouvindo não entendam e vendo não percebam e não se arrependam e eu não tenha que perdoar os seus pecados. Porque eles me tentaram tanto no deserto que eu prometi que eles não iam entrar no meu descanso. Então por isso eu falo em parábolas. Mas aí ele vira para os discípulos e diz: mas para vocês eu explico as parábolas. Então hoje quando a gente abre o texto, a gente tem não só a parábola, mas a gente tem a explicação da parábola. Porque Jesus não quer pegar você de surpresa. Levante a mão e dá glória a Deus. Jesus não quer te pegar de surpresa. Por isso, esta abundância de avisos. Mas agora escute isto. Veja se esse texto não está conectado a Mateus 25. Olha bem. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. Como é que é, Jesus? Estejam cingidos os vossos lombos. Lembra quando eles comeram a Páscoa no Egito? Na noite da Páscoa? O que Deus falou? Comam com os lombos cingidos, cajado na mão e sandália nos pés. Por quê? Porque eles iam sair imediatamente. Então, lombos cingidos significa o seguinte: estejam preparados para partir a qualquer momento. É o Senhor dizendo: estejam preparados para partir a qualquer momento. A hora que tocar a trombeta, você tem que estar preparado para partir. Digam glória a Deus. Senhor, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Próximo. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, vírgula. O que diz o resto? Não, eu preciso que você renove o ânimo. Me dá mais 2 minutos de ânimo renovado. Vamos lá. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor? Até aí. Diga, quando houver de voltar das bodas. Então veja bem, Jesus agora está falando para os judeus, que a igreja ainda não existia. Jesus está falando para os judeus, dizendo: sejam semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando Ele voltar das... Ok, então, o que Ele está fazendo nessas bodas? Com quem Ele está nessas bodas? E por que os que estão esperando não estão lá nas bodas? Esse é o segredo da parábola das 10 virgens. É isso, Ele está dizendo o seguinte: eu vou para as bodas com as virgens prudentes, porque elas têm azeite extra, mas eu volto depois para socorrer vocês, antes que o mar revoltoso os engula. E aí qual é a promessa de Deus a respeito? Qual é a promessa do Senhor
para Israel a respeito da grande tribulação é que o Senhor voltará no final da grande tribulação, quando Israel estiver para ser massacrado na batalha do Armagedon. Quando as nações, quando o poder bélico das nações se reunir ali, nós vimos lá o vale. Você sobe no monte do precipício, lá onde tentaram jogar Jesus lá de cima, do ladinho de Nazaré. Nazaré está do lado direito assim, o monte do precipício está aqui. Quando você olha assim, lá longe em linha reta, você vê o vale de Megido, que é onde vai acontecer a batalha do Armagedon. Todas as nações da terra vão congregar naquele lugar com seus tanques de guerra, com os seus helicópteros, seus aviões e seus drones, para evaporar Israel do mapa. É aí que Jesus volta com a igreja já arrebatada para poder socorrer a nação de Israel. Mas até lá eles terão passado por 7 anos de macega. E isto não é porque eles são menos amados do que nós. É simplesmente porque eles ignoraram as Escrituras Sagradas, porque eles não valorizaram o Novo Testamento que completa o Antigo, que fala do Messias, que anuncia a chegada do Messias e que nos traz a doutrina que nós precisamos para ser uma igreja forte e poderosa, para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Você vai chegar em casa ou na sua igreja, você, rapaz, eu fui no encontro dos sedentos, lá está o apóstolo Jefferson, que diz que ele, a hora por revelação, que ele faz a conta. Cheguei lá, rapaz, o homem estava pregando sobre a volta de Jesus. É exatamente isso. Porque se servir para proteger alguns de vocês, para não ficarem aqui depois do arrebatamento, eu já terei ganhado todo o meu ministério. Eu já terei alcançado a recompensa de Deus, se uma vida for poupada. Diga, Jesus me ajude. Olha bem, sejam semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar. Então ele já está nas bodas agora, nesse texto, ele já está lá, já está nas bodas. E agora tem um grupo aqui esperando ele voltar das bodas. Eu espero que não seja você. Você não faça parte desse grupo que está esperando ele voltar. Porque eu quero que você já esteja nas bodas com ele. Amém ou não? Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Diga, abrir-lhe. Próximo. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar, vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Pastor Marcos, você consegue imaginar na sua mente você sentado naquela cadeira, naquela mesa maravilhosa, e Jesus vindo, rapaz, com um jarro de vinho, vinho celestial, e derramando na sua taça, Jesus te servindo. Já pensou nisso, querida? E do seu lado lá Abraão sentado com a taça na mão também. E a Célia lá no final da mesa. Do outro lado. É para dar uma pausa para o pobre do homem, gente. Meu Deus, é isso mesmo que diz o texto? Não é possível. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E sabe o que ele vai dizer? A Bíblia diz, olha como que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz até o que ele vai dizer nessa hora. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E lá estaremos nós com roupas brancas talares, com coroas na cabeça sem merecer. E Ele, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e os seus milhões ou bilhões de anjos
servindo a igreja. E sabe qual é a próxima coisa que ele vai fazer? A Bíblia também diz, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz: e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Agora, eu quero ver a cena. Cadê minha toalhinha? Para variar, eu esqueci. Me dá qualquer coisa aí, um paninho. Tá bom, isso aqui, ó. Pode ser aqui. Ah, é, daí. Sem pressa, gente. Não precisa ter pressa, não. O quê? Pronto. Seu nome? Jones. O Jones, com a idade que está, provavelmente um pouco mais velho do que eu, já passou poucas e boas para servir a Jesus. Dizer não para o pecado, dizer não para a tentação A, para a tentação B, abrir mão disso ou daquilo. Chorou quantas vezes. Eu estou com 60, meu Deus, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu tive que renunciar coisas para permanecer no caminho, para dizer sim a Ele, dizer não para outras coisas. E a Bíblia diz que vai chegar naquele dia, você vai sentar na cadeira, naquela mesa maravilhosa, com milhões de outros, incluindo os grandes, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Josué e tantos outros ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todo mundo lá, Maria, José, João Batista, Jefferson Neto. E aí Jesus vem e fala: ô Johnny, bem está, servo bom e fiel. Pode possuir o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. E quando ele vê Jesus, que ele vê que ele está lá, a lágrima vai brotar, não tem jeito. E aí Jesus vai chegar e vai falar: Johnny, nunca mais você vai precisar chorar, Johnny. Eu estou secando a sua lágrima, e estou secando permanentemente. Nunca mais você vai precisar chorar. Eu estou secando as suas lágrimas. Sabe essas lágrimas de hoje que parece que são eternas, permanentes? A gente sofre, chora e reclama, não é possível. Aí outra paulada, aí vem outra tribulação, aí outro isso, outro aquilo, aí falta dinheiro, aí falta não sei o que lá, aí vem outra doença. Parece que não vai acabar nunca. Vai acabar, e vai acabar em grande estilo. Vai acabar em grande estilo. Aleluia. Coloque-se de pé, vamos dar um aplauso de honra a Ele. Coloque-se de pé, dá um aplauso de honra a Ele. Diga: obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, bendito seja Deus, dá glória a Ele. Celebra, diga: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. De pé como você está,
Eu quero que você veja isso aqui. Verso 37. Cadê meus assessores aí para assuntos aleatórios? Alô, cadê os universitários? Ok. Verso 37, olha bem. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Escute bem. Você sabe por que eu te expliquei sobre as vigílias da noite? Sabe por quê? Por causa do próximo versículo. Espera um pouco, segura aí. Olha bem. 7, 8, 9, primeira vigília. 10, 11, 12, segunda vigília. 1, 2, 3, terceira vigília. 4, 5, 6, quarta vigília. Então, se ele vem à meia-noite, ele vem na segunda vigília. Ele socorre o barco lá na terceira vigília, porque diz que não tinha chegado ainda a quarta. Então, agora, olha o que diz o próximo versículo. E se vier na segunda vigília, vírgula, e se vier na terceira vigília, vírgula, e os achar assim, bem-aventurados sois tais servos. Jesus está dizendo abertamente que ele virá a primeira vez na segunda vigília e ele virá na segunda vez na terceira vigília. Você quer ir em qual delas? Você quer ir na primeira leva ou quer ficar esperando o bonde passar? Você não quer perder o ônibus, né? Eu lembro mamãe, tadinha, eu pequenininho, a gente ia na igreja, tinha que pegar ônibus para ir embora, mas ela já estava com uma certa idade e a vista já meio ruim, né? Então a gente ficava no ponto assim de ônibus, aí vinha um ônibus lá, ela ficava assim, ó. Aí o ônibus, ela, era o nosso. Porque quando ela enxergava, já não dava tempo de dar sinal, porque a vista dela. E eu lembro disso claramente. Nós nunca íamos na primeira leva. Ficávamos sempre para a segunda, ou para a terceira, ou para a quarta, porque os ônibus iam passando. Até eu ganhar uma idadezinha, aí eu ajudava. Aí eu avistava e dizia, mãe, ó, é o nosso, hein, é o nosso. Fala para o seu vizinho, não perca o ônibus. Fala, não perca o ônibus da segunda vigília. Uhul! Como aqui é a casa do Pai, e aqui nós somos livres, você pode vir à frente, fica aí se você quiser, deita no chão, senta, faz o que você quiser. Eu vou orar por você logo depois dessa adoração. Mas se quiser pode povoar aqui o altar, porque o Espírito de Deus está aqui, e Ele está alegre porque a Bíblia foi pregada. Aleluia! És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar E com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua,
Ele vem me buscar. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. Dá o seu melhor, só mais 5 minutos. Algo grande vai passar, movendo o sobrenatural, movendo o sobrenatural. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande vai passar. Algo grande vai passar, movendo o sobrenatural, movendo o sobrenatural. Shaddai,
Coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua própria cabeça. Yahvé, Shammah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. E agora com a mão na sua cabeça, você vai dizer assim: em nome de Jesus, eu renovo nesta noite o meu pacto de vida com a palavra de Deus. Eu me aproprio das verdades das Escrituras. Eu amo o Antigo Testamento, eu amo o Novo Testamento. No dia da última trombeta, eu vou subir com Jesus, porque eu estarei em pleno avivamento. Cheio. Será arrebatada. Seja cheio. Seja tomado pelo Espírito de Deus. Seja tomado pelo Espírito de Deus. Xaracantaramanduri catarabassai. Rana canta de catarabassuri antarabas. Rebedebi antarabassuri antarabas. Rakaya nasuri manda de catarabassai. Renamanduri catarabassai. Será Shebanturi cantarabas. acontecerá. Mas a igreja, será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. mas a igreja Será arrebatada no piscar de olhos. acontecerá. Cantaramanda de Catarabassai. Pastor Marcos, vem aqui rapidamente. Pastor Marcos, vem aqui rapidinho. Pastor Marcos. Chacataramanda de Catarabassai. Ouça isso, nós vamos continuar cantando em seguida, mas ouça isso. Isso é muito importante, escute. Escute bem. Naquele momento que incendiou aqui, que as vozes subiram, o Senhor me mostrou, aqui ó, está ali ainda, ó. O Senhor mostrou um anjo descendo. Aqui tá bem ali, ó. E é um anjo, a roupa dele, vou descrever para você, toda azulada, tem duas faixas brancas aqui, assim, roupa toda azulada, e ele tem uma coroa, não sei porque que ele tem uma coroa. Aliás, eu sei por quê. Porque é principado, é anjo de governo, tá? Quando ele desceu,
O meu que está aqui atrás falou comigo: o Senhor acabou de trocar o anjo da igreja. Então, escute bem, o Senhor enviou um outro anjo com uma divisa mais elevada, com mais autoridade, e ele está plantado bem ali, e é onde ele vai ficar. E quando ele desceu, ele mandou te chamar. Por isso que eu te chamei rápido, tá? Cadê a pastora Célia? Sobe aqui, mulher de Deus. Quem me conhece sabe que eu não brinco com essas coisas. Eu não brinco com isso, jamais, jamais, jamais. Deus hoje está elevando a igreja de vocês para um outro patamar, um outro nível de autoridade na cidade. Por isso ele trocou o anjo. Levou o que estava, mandou esse que está ali. Está perto das bandeiras ali. Provavelmente nos cultos ele vai se mover de lugar, mas foi ali que ele desceu. Está com as mãos estendidas para o grupo. Olha que coisa linda. Está com a mão estendida para o grupo. Então agora a adoração vai voltar por mais 1 minuto. E você vai liberar o que estiver no seu coração para o auditório, para o grupo. Não tema, fala com autoridade o que vai acontecer. Comando de Deus aqui nessa noite. Eu estava com um sentimento desde o começo desse culto, aliás antes, de que alguma coisa ia acontecer de diferente. Há um comando de Deus. Se você entende de coisas espirituais, entenda que nesta noite há comandos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre esta igreja também. Amém. Aleluia. De mais som aqui, mais som nesse microfone. Quando foi marcado esse encontro dos sedentos, o Senhor me deu uma visão, e Ele mostrando que a partir de maio para a entrada de junho estaria sendo virada uma chave nesse ministério, estaria havendo uma mudança nesse ministério. E essa confirmação desse anjo, que eu tenho visão de muitos anjos, aleluia. E o nosso Pai está aqui, e este anjo veio para derramar do óleo, do azeite, do Espírito de Deus. Por isso, abra o teu coração a Deus, abra o teu coração ao Espírito Santo. Irmãos, quem vai te tocar, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor enche os vasos, porque Ele transborda do azeite do seu Espírito, para que a sua palavra flua com poder e autoridade. Como foi ministrado hoje, eis que o azeite de reserva é a palavra viva do Novo Testamento nos nossos corações. Por isso, seja impartado, seja comunicado, seja com brasas vivas de fogo, queimando o teu coração agora, por esta palavra viva, por esta palavra de poder, por esta palavra liberada, porque o Senhor está confirmando esta unção, este poder. Receba, 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 mais, mais. O Senhor está liberando. Oh, aleluia. Enche os vasos, enche os vasos, enche os vasos. Oh, te canta lava, lava, chui. Erote cole manda lavai. Oh, rechocona malamai. Algo novo, algo novo. El mover do Espírito de Deus. Reciba, reciba el poder, reciba la unción, reciba el Espíritu de Dios, reciba el toque del Señor. El Señor está tocando tu vida, tu corazón. El Señor está tocando con poder,
de su Espíritu Santo. Reciba poder, reciba milagre, reciba el Todopoderoso, el Dios del universo, el Señor Todopoderoso, está te tocando agora. O Senhor está te tocando agora. Receba, porque Ele te toca. Aleluia, está liberado. Aleluia. Você tem fogo, você tem azeite. Você vai levar ao teu ministério, à tua igreja, à casa do Senhor. Você vai liberar, porque você agora é o portador do azeite, do fogo, do poder, da autoridade, no nome de Jesus Cristo. Mais. Aleluia! A glória ao Senhor! A poder, a unção, a presença viva do Senhor está nesse lugar. Não saia sem tocar e receber a virtude. Ele está aqui, Ele te trouxe nessa noite para que você saia daqui transformado. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Nunca mais o seu ministério vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Porque hoje o Senhor está mudando a sua história. Hoje o Senhor está te levando a uma dimensão nova. Porque para isso Ele te trouxe, para isso Ele te separou. O tempo de chorar cessou. Eis que é tempo de vitória, tempo de guerra, o tempo de guerra, mas tempo de vitória, em que você verá o Senhor tomando as tuas batalhas, o Senhor tomando as tuas lutas e o Senhor te trazendo indo adiante de ti. O tempo de chorar cessou. Oriandalamarraia, é um tempo de glória, em que vidas serão alcançadas, em que muitos de vocês estarão sim trazendo milhares de feixes nos braços. Vocês que semearam com lágrimas, vocês que semearam com choro, vocês que semearam com dor, estarão com júbilo, trazendo seus feixes na presença do Senhor. Aleluia! Olicanda la marraia, olicanda la raia. Mas a igreja será